Vamos novamente tomar a palavra de Deus, vamos pegar a Sagrada Escritura. Se você quiser só ouvir, ótimo. Se quiser tomar a palavra de Deus comigo para ler, para depois sublinhar, meditar novamente, melhor ainda. Hoje nós vamos tomar o profeta Abacuque, lá no capítulo 1, versículos 12 ao 14. E depois vamos tomar o capítulo 2, versículos 1 ao 4. Primeiro, Abacuque 12 a 14. O povo de Israel estava numa crise danada. O pecado tomando conta de tudo, a violência, a impiedade. Parecia que o mundo era sem dono. Então vejam a queixa do profeta. Ele diz: acaso não és o Senhor desde o princípio, o meu Deus, o meu santo que não morre? Tu os mandaste, Senhor, para fazer justiça. Minha rocha, tu lhes deste firmeza para que nos pudessem castigar. Eu explico já. Teus olhos são tão puros que não podem ver o mal. Tu nem consegues olhar para a injustiça. Por que então ficas olhando os velhacos e te calas quando um patife engole alguém mais correto do que ele? Por que nos tratas como peixes do mar, ou bichos que não têm quem os governe? Por que o profeta reclama assim de Deus? O profeta está reclamando. O profeta está em crise, como às vezes a gente fica em crise. Abacuque viveu no século VI a.C. Israel, o povo de Israel, o reino de Judá, tinha pecado. Tinha esquecido a aliança. Tinha se entregado à imoralidade, à idolatria, à injustiça. Resultado, Deus manda os pagãos, os babilônios, para castigar Israel. Vem o rei de Babilônia, Nabucodonosor, invade a Terra Santa, vai destruir Jerusalém, vai incendiar o templo, vai levar o povo para o exílio. Qual é a queixa de Abacuque? É esta: Senhor, está certo que a gente não é grande coisa. Está certo que a gente pecou. Mas, Senhor, está certo até que a gente merece um castigo. Mas, Senhor, tu não és santo, tu não és justo, tu não tens tudo nas mãos, então por que tu pegas os babilônios, que são piores do que a gente, para nos corrigir? Como é que o Senhor, que é justo, olha como ele diz: acaso não és o Senhor desde o princípio, o meu Deus, o meu santo que não morre? Teus olhos são tão puros que não podem ver o mal. Então por que tu fazes assim? Por que tu usas um povo pior do que a gente, um bando de velhacos, para nos castigar? Por que nos trata, Senhor, como o peixe do mar? Por que como peixe? Porque peixe não tem dono. Qualquer um vem, joga um anzol e pega. Senhor, nós não somos peixes. Senhor, nós somos gente. Por que tu fazes assim? Porque parece até que nós somos bichos que não tem quem governe. Às vezes a gente também pergunta isso: Senhor, por que tu governas o mundo assim? Por que muitas vezes o bom cai debaixo da bota do mal? Por que o mal existe? E por que o mal parece ser mais forte? Por que esse mal na minha vida? Por que essa injustiça que eu vi? Senhor, por que tu ages assim? Senhor, onde está a tua justiça? Não é assim às vezes que a gente pergunta? Mesmo quando não pergunta, não fica isso como um travo amargo na nossa garganta, o coração apertado? O que é bonito na Sagrada Escritura é que os homens, as mulheres da Bíblia, também entram em crise. Também perguntam: Senhor, onde estás? Senhor, por que governas o mundo assim? Senhor, por que fazes desse jeito? Senhor, por que te escondes? Por que parece que tu não existes? Então veja, não é uma crise só de hoje. Crer sempre foi um desafio, viu? Crer não é fácil, não. Crer não é compreender tudo, não. Crer exige que a gente se abandone. Escutem só. Vamos agora para o capítulo 2, Abacuque 2, versículos 1 ao 4. O profeta continua arengando com Deus. Olha o que ele diz: ficarei de pé na torre de vigia, coloco-me no alto da muralha, em guarda para perceber com clareza o que Deus vai falar-me, como há de responder a queixa que fiz. Profeta teimoso. Diz: eu vou ficar aqui esperando que Deus me explique isso. Eu vou ficar esperando a resposta
Por que ele usa um povo pior do que nós para nos castigar pelos nossos pecados? Onde está a justiça dele? Por que ele governa o mundo assim, de um jeito que a gente não entende? Escute. E o Senhor me respondeu: escreve esta visão, grava em tabuletas para leitura corrente, pois é ainda uma visão para um tempo determinado. Só quer realizar-se e não há de decepcionar. Se demorar, é só esperar. Ela vem mesmo e não há de demorar. Vai se acabar quem não é reto, o justo viverá por sua fidelidade. O que significa isso? Deus diz: Abacuque, tenha paciência. Abacuque, espere. É interessante, Deus explica sem explicar, porque Deus não nos deve satisfação. E porque a gente nunca poderá compreender o modo como Deus dirige o mundo, como Deus dirige a sua vida, a minha vida. O que Deus diz é isso: espera, tem paciência, fica certo de uma coisa: no fim de tudo, eu separarei o bem do mal. Eu separarei o justo do injusto, o santo do pecador, o que me honra do que me despreza. Está aqui. Vai se acabar quem não é reto, o justo viverá por sua fidelidade. Moral da história, o que é que Deus diz a Abacuque? Vou traduzir numa linguagem de hoje. Abacuque, fique na sua. Não vou lhe explicar o meu modo de dirigir o mundo, mas digo uma coisa: permaneça firme, se sustente, porque o justo viverá pela sua fidelidade. É assim. A gente olha o mundo, parece um navio sem rumo. A gente olha o mundo e vê tantas vezes o mal prevalecer. Liga a televisão um pouquinho, veja o que tem nas novelas, veja o que aparece no noticiário, veja o que a mídia propõe. Olha a internet, olha as pessoas, o que elas pensam, o que elas dizem. Parece que o mundo não tem rumo. Parece que crer e não crer são a mesma coisa. Ser bom e ser mal é indiferente. Não, não. Há um fio vermelho, há um fio de meada que atravessa a história humana. E no fim, vai se acabar quem não é reto, mas o justo viverá. Justo na Bíblia é o amigo de Deus. O justo viverá pela sua fidelidade. Por isso que a gente precisa pedir cada dia, todo dia: Senhor, guarda a minha fé. Senhor, sustenta a minha fé. Não deixes que eu me canse de crer. Não deixes que eu desista de esperar. Não deixes que eu deixe de ver a tua presença nos acontecimentos da vida. E quando a gente não entender o que nos acontece, quando a gente não entender os acontecimentos do mundo, que a gente possa dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu sei que tudo está nas tuas mãos. Eu sei que tu diriges tudo. Como ontem nós íamos, tu seguras o leme da barca da minha vida. É muito importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente diz: eu creio em Deus, desde que Deus caiba na minha lógica. Eu creio em Deus desde que tudo saia como eu esperava. Mas não é assim que acontece. Lembre que esse mesmo Deus vai dizer no profeta Isaías: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus caminhos não são os vossos caminhos. Tanto quanto os céus se elevam sobre a terra, estão os meus pensamentos acima dos vossos. Então peçamos: Senhor, guarda a minha fé ainda hoje. Senhor, sustenta a minha esperança. Senhor, não permitas que eu me perca com os ímpios. Não permitas que a dúvida, que o medo tomem conta de mim. Senhor, dá-me a graça da perseverança até o fim. Amém. Peçamos isso a nosso Senhor. E para você, a minha bênção. Que te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Ele quiser.